Eu quero falar para você aqui das 3 piores mentiras do diabo na internet. Mas para introduzir essas 3 piores mentiras, eu preciso começar com uma grande verdade. A grande verdade é aquela que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus diz a religiosos do seu tempo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, se Jesus Cristo, o nosso Mestre, Senhor e Salvador, não poupou palavras difíceis, palavras duras, para que aqueles religiosos abrissem os olhos e prestassem atenção na mentira que estavam vivendo, não sou eu aqui que vai aliviar e falar qualquer coisa que não seja a verdade para você. A primeira grande mentira que o diabo conta na internet é essa: não é bem isso que a Bíblia quis dizer. Nós vivemos um tempo em que a verdade não é mais a palavra final, porque depois dela vem a pós-verdade. Essa expressão tem sido usada nos tempos atuais e ela nos mostra que em certas circunstâncias, fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. Por exemplo, durante a campanha para presidente nos Estados Unidos, o boato amplamente divulgado de que o Papa Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump não vale menos do que as fontes confiáveis que negaram essa história. Simplificando, nos dias de hoje, existe em muitas pessoas mais disposição para crer num boato, numa mentira, do que na verdade. E essa disposição para crer numa mentira, numa inverdade, ela tende a aumentar quando de alguma forma nós somos incomodados pela verdade. Então, quando ao ler a Bíblia uma pessoa é confrontada com o seu pecado, ao invés de se arrepender e abandoná-lo, ela acaba por aceitar essa mentira do diabo que vem dizer: não é bem isso que a Bíblia quis dizer. Parece que ele não mudou muito desde o Éden, não é? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe por que o diabo disse isso? Porque Eva começou a sentir atração por aquele fruto, que era justamente o fruto do qual Deus havia dito: dele vocês não devem comer, porque no dia que comer, vocês morrerão. Então, quando a gente se encontra com algo que vem mostrar o nosso pecado, nós temos 2 alternativas: acreditar no que a Bíblia diz ou acreditar na mentira que o diabo diz. E a mentira que o diabo nos conta hoje é essa: não é bem isso que a Bíblia quis dizer. Não dê ouvidos ao diabo. A palavra de Deus é a verdade, doa a quem doer, e o salário do pecado é a morte. A segunda grande mentira que o diabo conta na internet é essa: o que os olhos não veem, o coração não sente. Esse tipo de mentira é facilmente acolhida quando a pessoa quer viver uma vida sem fidelidade ao seu parceiro ou parceira. Essa mentira é aquela que faz com que algumas pessoas usem e abusem do anonimato da internet para pecar e trair sem medida e com a consciência tranquila, imaginando que as ações ou relações virtuais não caracterizam pecado, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. E se ninguém está vendo, ninguém se magoa, ninguém se fere, então eu tenho permissão para fazer. Talvez alguém poderia dizer: pode até ter para fazer, mas não tem para pecar. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28 diz: ouvistes o que foi dito:
não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. No uso dessa certa privacidade da internet, no uso desse anonimato, muitos têm se entregado ao pecado da cobiça, da luxúria e por fim acabam viciados na pornografia, que depois os escraviza e os torna dependentes dela para alcançar prazer e satisfação, até mesmo na sua relação real. E o pior, esse vício leva pessoas honestas, decentes, a se tornarem criminosos. Porque no anonimato da internet muitos começam a olhar, inclusive, aquilo que não devem. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. A terceira grande mentira que o diabo conta na internet é essa: é possível ser cristão sozinho e em qualquer lugar. Até pode parecer verdade, mas não é. Isso é uma mentira do diabo. A solidão nunca fez parte do plano de Deus para o ser humano. Nós podemos até querer ter o nosso espaço, viver a nossa individualidade, ter a nossa privacidade e em alguns momentos até querer ficar só. Mas em alguns momentos, nós não podemos ser cristãos solitários. Ainda que estejamos bem, sem praticar o mal, desfrutando da companhia e da bênção de Deus. Aliás, nem mesmo no paraíso é bom que o homem esteja só. Veja Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui eu penso que Deus não estava meramente se referindo à necessidade fisiológica ou afetiva do homem, mas especialmente da necessidade emocional e espiritual. Porque é através dos relacionamentos que nós somos tratados, que o nosso caráter é moldado, que as nossas emoções e o nosso espírito encontram maturidade para terem autocontrole. Por isso Deus estabeleceu, por meio de Jesus, a sua igreja. A igreja de Deus não é uma comunidade de um homem solitário. A igreja de Deus é uma comunidade de um grupo de pessoas que se edificam no caminho e se edificam mutuamente por meio do Espírito Santo de Deus. Não deixe essa mentira te iludir e você viver no isolamento. Aliás, a palavra de Deus diz em Hebreus que não devemos ser como alguns, deixando de congregar. Naquela época, algumas pessoas, por se sentirem muito afligidas, perseguidas, porque havia uma ferrenha perseguição contra os cristãos, algumas pessoas, por medo de perder a vida, ou quem sabe de serem surradas, de serem apedrejadas, elas estavam deixando de se encontrar com o grupo que seguia os do caminho, que seguia o Cristo. E mesmo assim o escritor de Hebreus diz que elas não deveriam adotar essa prática de deixar de congregar. Se naquela época esse escritor permitiu que isso fosse dito, imagina hoje, onde nós temos liberdade, onde não somos perseguidos pela nossa fé. Jamais devemos deixar de estar em comunhão com a Igreja de Cristo, com os irmãos, porque é por meio da comunhão que nós crescemos, que nós alcançamos maturidade e edificação. E o cristão não pode nem deve viver sozinho, porque sozinho ele sempre será um alvo fácil de Satanás. Mas enquanto ele estiver reunido com o corpo de Cristo, ele não será facilmente derrubado pelos golpes e pelas mentiras de Satanás. A minha oração é que todos nós acreditemos nas verdades de Deus e digamos não para essas mentiras de Satanás. Que você possa me ajudar a espalhar essa palavra e assim, de alguma forma, glorificar o nome de Jesus Cristo. Faça isso compartilhando essa mensagem,
dê o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e que Jesus te abençoe. Eu sou Ney Santos, do canal Jesus Me Defenda.